Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você conhece o Pedrão? O apóstolo Pedro? Conhece? De verdade? Hoje Deus vai falar com você através da vida dele de verdade. Fique comigo até o fim deste vídeo e eu tenho convicção de que sua fé será fortalecida e sua esperança renovada. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida e compartilhe com todos os teus contatos. Não se esqueça de deixar o seu comentário para fortalecer a fé de alguém. E quando você comenta, você está ajudando a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Deus te recompensará. Vem comigo. Pedro era um pescador de peixes. Ele era mestre na arte da pescaria. O seu modo de vida era a pesca e, pelo fato da palavra de Deus referir-se à pesca por diversas vezes, o símbolo dos cristãos logo nos primeiros tempos da era cristã passou a ser o peixe, além da cruz de Cristo, evidentemente. Na lua cheia, ótima para a pesca, Pedro está pescando. Mas quando a lua cheia vai embora e vem a lua minguante, para onde Pedro vai? Pescar. E quando chega a lua nova, onde está Pedro? Pescando. Só que aí chega a lua crescente. O que Pedro faz? Pesca. É tudo o que ele sabe fazer. É o que ele faz de melhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, Jesus está andando junto ao mar da Galileia quando ele vê dois pescadores lançando a rede ao mar. Seus nomes? Simão Pedro e seu irmão André. Jesus os convida: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. Pedro deixa tudo e começa a andar com Jesus. Pedro tem um encontro com Jesus e o pescador de peixes é transformado em um pescador de homens. Agora, entra lua e sai lua, Pedro está pescando almas junto com Jesus. Pedro foi transformado pelo poder da palavra de Cristo. Pedro, vinde após mim e eu te farei um pescador de homens. Ele creu, acreditou, se entregou ao poder da palavra poderosa do nosso Salvador. Pedro abandonou o seu passado, deixou a vida que levava, largou a rede, as tralhas de pesca, pulou fora do barco. Ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele presencia o milagre da pesca maravilhosa. Ele vê o mestre curar a sua sogra quando ela está com febre. Anda sobre as águas. Pede para Jesus explicar a parábola quando não a compreende. Pergunta se a parábola do servo vigilante era para os discípulos ou para todo mundo. E é ele também quem questiona: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? É Pedro quem declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quem pergunta: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele torna-se, juntamente com Tiago e João, amigo íntimo de Jesus. Ele vê Jesus, o Filho de Deus, se transfigurar. O seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes tornam-se brancas como a luz. Ele contempla Jesus falando com Moisés e o profeta Elias e diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ama tanto a Jesus, que quando Jesus começa a falar que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito, para então ser morto e só depois ressuscitar, Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Foi Pedro quem viveu o milagre de pescar um peixe com uma moeda dentro, um estáter, exatamente como Jesus havia predito. Ele viu Jesus curar a mulher que tinha um fluxo de sangue, ressuscitar a filha de Jairo, viu a figueira se secar após as palavras de Jesus contra ela e ouviu de Jesus o sermão profético sobre os últimos tempos.
Foi Pedro quem, juntamente com João, preparou a Páscoa para Cristo, nosso Cordeiro Pascal, na véspera da crucificação. Ele participou da Santa Ceia com Jesus, tomou a ceia na mesma mesa que Jesus, e quando Cristo diz: "Um de vocês vai me trair", é Pedro quem faz sinal para João perguntar para Jesus de quem ele estava falando. Pedro respeitava tanto a Jesus que se sente constrangido em que Cristo lave os seus pés. Ele diz: "Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés?" De jeito nenhum. Ele ama tanto a Jesus que quando Jesus dá as últimas instruções antes da sua partida, Pedro pergunta: "Senhor, para onde vais?" Em João 13:37, ele diz para Jesus: "Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida." Pedro está dizendo para Jesus: "Não me deixe, eu quero ir junto, deixe-me morrer contigo." Ele tinha tanta convicção da sua fé em Jesus, que quando Jesus diz para os discípulos: "Todos vocês esta noite vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão." Pedro é o único que diz: "Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei." Jesus, porém, lhe diz: "A verdade, Pedro, é que Satanás pediu para te chacoalhar, te cirandar, te peneirar como trigo, mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça." Pedro fala: "Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte." Jesus afirma nesta mesma noite: "Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes." Pedro retruca: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei." Ele esteve com Jesus no jardim do Getsemane, enquanto Jesus orava: "Pai, se possível, passa de mim este cálice." Ah, se Pedro tivesse vigiado e orado, com certeza ele não teria errado. Mas Jesus disse para ele em Mateus 26:40, "Então, Pedro, nenhuma hora você pôde vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Em um último ímpeto de defender o mestre, quando Jesus está sendo preso no jardim do Getsemane, Pedro desembanha sua espada e fere a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Como não amar alguém como Pedro? Um amigo sincero, leal, fiel. Mas mesmo amigos sinceros, leais e fiéis podem errar. São seres humanos, imperfeitos. O Pedro imperfeito, humano, falhou. Mesmo tendo vivido com Jesus por 3 anos e meio, presenciado tantos milagres, desfrutado de sua presença, o negou por 3 vezes. Exatamente como Jesus disse que aconteceria. E após negá-lo, a palavra de Deus nos diz em Lucas 22:61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes." E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O difícil não foi negar a Jesus, foi depois de negar, enfrentar o seu doce olhar. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro se depara com o meigo olhar do seu Salvador, o seu amigo íntimo, aquele que eu tinha avisado, Pedro desaba e chora amargamente. Pedro errou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para só então cair em si, arrepender-se e chorar amargamente. Tem gente vivendo no erro, ignorando os avisos de Deus. Ainda não caíram em si e por isso não se arrependeram. Outros já perceberam que estão errados, mas não voltam atrás. Sabe por quê? Para não dar o braço a torcer, para não deixar o outro sair por cima, porque acham que seria humilhação, porque não querem dar o gostinho de alguém falar: "Tá vendo? Não falei que não ia dar certo?" Ei, a palavra de Deus para você hoje é: volte enquanto é tempo, volte para o teu lugar, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É melhor você enfrentar o olhar das pessoas do que ser tarde demais e você chorar amargamente depois. Jesus Cristo te espera de braços abertos. Ele quer voltar a te usar. Lá onde você estava é que Deus quer te levantar, para você trabalhar para Ele, dar frutos para o reino dos céus. Jesus não disse uma só palavra para Pedro.
O olhar de Jesus não foi um olhar de reprovação e muito menos de condenação. Pedro é que estava envergonhado, mas Jesus ainda o amava. Mesmo tendo negado a Cristo, Pedro continuou sendo alvo do seu amor. Em Marcos 16, versículo 7, o anjo diz para as mulheres que vão até o sepulcro ungir o corpo de Jesus. Jesus Nazareno, que foi crucificado, não está aqui, já ressuscitou. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Vocês vão, falem para os discípulos e não se esqueçam de falar para Pedro. Deus fez questão de citar o seu nome para que ele soubesse que mesmo tendo negado a Cristo, o Senhor ainda o amava. Mesmo tendo errado, pecado, falhado mais de uma vez, o Senhor ainda queria sua alma. Quando as mulheres contam para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, a Bíblia diz em Lucas 24:11 que os discípulos não acreditaram, acharam que era loucura. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e foi conferir de perto o que havia acontecido. Ele viu o sepulcro vazio. Jesus aparece para Maria Madalena, ou Maria de Magdala, a Maria sua mãe e a Salomé e aos discípulos no caminho de Emaús. Então Jesus faz questão de aparecer para Pedro quando ele está sozinho. E a Bíblia não relata o que houve nesse encontro. Em Lucas 24:34, os discípulos dizem: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Jesus aparece para os 10 discípulos, estando Tomé ausente, e depois para os 11 discípulos. Em ambas as ocasiões, Pedro está também presente. Apesar de tudo isso, em João 21, versículo 3, Pedro diz: vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes do meu encontro com Cristo. Vou voltar para a minha velha vida. A velha vida de Pedro não era pesca recreativa, era pescaria no mar. Não era pescar nas águas calmas de um pesqueiro, era ter o barco chacoalhado pelas ondas e tempestades. Era pescaria por necessidade, para alimentação, para o sustento da família. Pedro já tinha visto Jesus e ainda assim decide voltar para a vida que tinha antes do seu encontro com o Salvador do mundo. O problema é que quem sai do propósito de Deus traz consequências não somente para si, mas para aqueles que estão junto com ele. Quando o profeta Jonas fugiu de Deus indo para Tarsis e não para Nínive, ele colocou as vidas dos marinheiros em perigo. E quando Pedro diz: vou pescar, vou voltar para a velha vida que eu tinha, os outros 6 discípulos que estavam com ele disseram: nós também vamos contigo. Quando você entra em um barco, existem pessoas que entram contigo. E quando você pula fora do barco, sempre haverá pessoas que pulam fora contigo. Por isso, nós temos uma grande responsabilidade sobre as nossas decisões. Há um porém. A Bíblia diz que naquela noite nada apanharam. Exatamente igual à noite em que Jesus encontrou Pedro. Eles não tinham pescado nada, estavam lavando as redes. As coisas já não estavam dando certo antes de Pedro encontrar-se com Jesus. E agora, ao voltar para a velha vida, as coisas continuam não dando certo. Pedro provavelmente pensou: se Jesus estivesse aqui. Como aconteceu naquela pesca maravilhosa, em que depois de pescar a noite toda, nada havíamos pescado. Mas ele disse: lançai as vossas redes. E quando lançamos sobre a palavra dele, nós enchemos 2 barcos lotados de peixes. Pedro passa a noite toda pescando e imerso em seus pensamentos. Não pegam nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresenta na praia. Pedro e os discípulos estão a menos de 90 metros da praia. Jesus pergunta: ei, vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Eles, sem reconhecerem a Cristo, dizem não. Então Jesus orienta: lançai a rede à direita do barco e vocês vão encontrar. Pedro provavelmente teve aquela sensação de: eu já vivi isso antes. Não tem nada a ver com déjà vu,
que é quando você tem a sensação de que já viu algo, quando de fato não viu. Pedro já tinha de fato visto essa cena e vivido um momento semelhante. E quando Jesus diz, lança a rede do lado direito do barco, Pedro lança. E já não podiam tirar a rede da água, porque nela havia 153 peixes grandes, não pequenos, mas grandes. João diz ao Senhor, Pedro pula na água, abandona o barco com a rede de peixes e vai ao encontro do mestre. Agora é que vem o interessante. Quando eles chegam na praia, onde Jesus estava, já havia peixe na brasa e pão. E o mestre chama, vem cear. Vem, vamos jantar. Quem anda com Jesus não tem necessidade nenhuma de voltar para a velha vida, de procurar em outros lugares aquilo que só Jesus pode oferecer. O tempo todo, Jesus é o pão da vida, a água da vida. Ele hoje te espera de braços abertos, dizendo, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te podes saciar. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo. Pare de procurar em outros lugares aquilo que só Jesus pode te dar. Pare de olhar para a direita e para a esquerda. Pare de olhar para a vida de A ou de B. Pare de olhar para a rede, para o mar, para a tempestade, para o problema, para a enfermidade, para a luta, para a necessidade. Olhe para Jesus. Ele tem aquilo que você precisa. Hoje, Ele vai saciar a tua necessidade. Tudo o que você precisa, Jesus tem para te dar. O salmista afirma no Salmo 107, versículo 6, e repete nos versículos 13 e 19, para não deixar dúvida. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tudo o que você precisa, Jesus tem para te dar. Ele te dá hoje a paz que o mundo não pode dar. A salvação, a alegria, a paz, o perdão, a esperança, a fé, a força, a graça, o poder. Tudo que a tua alma anseia, você encontra na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos declara em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Depois do jantar, em João 21:21, Pedro vê João. E aí ele cai na besteira de perguntar para Jesus, Senhor, o que será desse aí? Jesus responde para Pedro, que te importa? Segue-me tu. Tem muita gente que, assim como Pedro, está preocupado com o outro, mas Deus quer que cada um viva o propósito que Ele tem para a vida de cada um. Não importa a grama do vizinho, o que está dando certo na vida do outro, a casa do outro, o carro do outro, o trabalho do outro. Deus quer que você viva os propósitos que Ele tem para a sua vida. Quem vive os propósitos de Deus não perde tempo olhando para a vida de A ou de B. Jesus já havia dito para Pedro, não uma, mas 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus fez questão de dizer-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Pedro não era para ele continuar na velha vida do mar. Não era para ele ficar preocupado com o que seria de Tiago ou de João. O propósito de Deus na vida dele era, apacenta as minhas ovelhas. Cuide do meu rebanho. Deus deu para Pedro 153 grandes peixes naquela pescaria. 153 motivos para ele nunca mais sair da presença dele. Para nunca mais ir buscar fora da presença aquilo que ele tinha na presença. A partir de hoje, você volta para a presença de Deus para nunca mais sair. Deus está agora, através desta mensagem, falando com você. Você não vai passar nem mais 1 minuto da sua vida distante da presença de Jesus. Hoje você volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ouça essa palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. É lá mesmo, no lugar de onde você saiu, que Deus vai te levantar, vai te usar, vai te honrar, em nome do Senhor Jesus. Crie coragem. Deus vai honrar a tua fé em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário
Eu concordo. Cristo supre as minhas necessidades. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.